Fala Corban, seja bem-vindo a mais um episódio de podcast. Eu me chamo Paloma Oliver e hoje, exclusivamente, vamos falar de algo que interessa tanto para você, empresário, correspondente bancário, enfim, algo que se faz mais que necessário no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? A tecnologia desempenha um papel fundamental, importantíssimo na vida hoje do ser humano, não é verdade? E dentro disso, existe funcionalidades das empresas atualmente que se faz mais que necessário. É sobre esse universo fascinante que temos o prazer de trazer aqui na nossa cadeira. Felipe Caldas, seja bem-vindo ao nosso Fala Corban. Hoje ele é como sócio-diretor da empresa que eu já vou divulgar aqui para vocês. Ao lado, um papel importantíssimo também, o nosso comercial executivo, executivo comercial, o Luiz Veríssimo. Os dois fazem um papel mais que importante dentro da Nova Vida TI. Não é isso? Bom, a empresa é uma startup, né? Dedicada a integrar tecnologia de dados, transformando informação em insights poderosíssimos, né? Através dessa magia de dados, é possível prever crises e atrair clientes, oferecendo soluções inovadoras para as empresas ou para a sua empresa. Eles se destacaram até mesmo como correspondentes bancários, entre outros nichos aí comerciais que nós vamos saber aqui ao longo da nossa gravação. E você não deve deixar de aproveitar a tecnologia para impulsionar os seus negócios. Estamos ansiosos para explorar esse mundo fascinante de tecnologia com os nossos convidados. Muito obrigada mais uma vez. Bora lá? Muito obrigado a gente, né? Por favor. Ô, louco. Prazer. Prazer imenso. Nós fomos muito bem recebidos quando nós chegamos aqui no Fala Corban, Paloma. Obrigada, eu que Queria agradeço. agradecer muito a você, muito a tua equipe. Me senti até famoso aqui agora. Sensacional a recepção de vocês. Eu acho que tem tudo para dar certo esse episódio de hoje aqui. A gente vai bater um papo bem legal. Oh, com toda certeza. E iniciando dentro desse todo contexto, vamos aí falar como a análise de dados pode transformar não só a vida de um correspondente bancário, mas de qualquer empresário. Qual a importância? Bora, quem responde essa para mim? Felipe começa sempre e eu vou complementando É o caso especialista necessário. na tecnologia, né, Felipe? Bora. Não, legal. Você sabe, Paloma, que eu digo que hoje em dia, dados, ele está inserido dentro do nosso dia a dia como um todo, né? Então, nós estamos produzindo dados 24 horas por dia, né? Você está andando de carro, está ligando o seu Waze, recebendo comandos, executando comandos, isso você está gerando dados a todo momento. Então, você navega hoje em redes sociais, né? Você, no seu trabalho, no seu computador, nós somos uma máquina de gerar dados, né? E essa realidade hoje, ela está muito inserida dentro das empresas, né, como uma estratégia fundamental de como gerir esse mundo de dados que nós estamos gerando hoje, né? Como eu acabei de falar para você. Então, hoje o desafio das empresas que nós vemos lá na Nova Vida é lidar com esse volume de dados gigantesco que nós estamos gerando hoje, analisar essas informações e como que elas podem impactar positivamente nossas empresas. Então, a gente tem duas máximas dentro de análise de dados que eu acho muito, muito importante colocar para vocês, que para o mundo dos negócios, dados, ele vai ajudar você a perder menos recursos financeiros, você economiza muito quando você analisa esses dados gerados em prol do seu negócio, você muito possivelmente vai economizar, Performar muito mais. performar muito mais. Você vai economizar principalmente uma grana muito grande que você está deixando na mesa. Sim. E por um outro lado, na maioria das vezes, vender mais. Então você perde menos e você otimiza e vende mais, né? Porque dados, a gente está falando muito também de análise de dados como modelos preditivos, né? De previsão.
não que a gente queira ter uma bola de cristal aqui, mas analisar dados, Paloma, ele vai nos ajudar Sim, a ter previsibilidade do futuro, seja em prever vendas e tal. E o correspondente bancário, hoje, que eu vejo que é um mercado que enfrenta grandes desafios, um mercado muito volátil, é um mercado que está sempre em constante movimento. Lidar com essas informações, analisar esses dados, né, o que a gente tem visto lá é a regra do jogo hoje. total. Se você não souber lidar com esse volume de informação que a tua operação, independente se você tem call center, se você tem lojas de rua, né, se Trabalho você em casa. trabalha em casa, faz home office, independente disso, essas informações que você está lidando hoje, elas precisam ser geridas para te ajudar a economizar dinheiro e vender mais consequentemente. A gente tem um monte de operação que começa a analisar dados com a gente, cara, em 2 meses o cara tá dobrando produção, porque ele deixa de escoar dinheiro e ele começa a vender mais. Então, a gente está falando de um ganho operacional financeiro utilizando dados muito forte. Exato. Então, complementando um pouco o Felipe, a gente coloca muito Corban hoje em alta performance, mas não só o Corban, né? A gente vai falar de N mercados aqui que a gente flutua bem hoje. Então, a gente tem uma vertical de dados hoje que você consegue, com uma análise clínica, não precisa nem ser um cientista. Hoje, claro que um cientista de dados faria uma diferença muito grande numa operação. Você tem um ganho de performance absurdo. Você sabe em que momento você atinge aquele cliente, se é por mensagem, se você atinge aquele cliente por uma URA reversa. Qual que é o time do teu cliente? Ele está no ambiente mais negativado, ele está no ambiente digital melhor para receber uma mensageria e não uma ligação. Então hoje a gente brinca dessa forma aí com dados, né? O que a gente fala. Então a performance é muito importante. E o dado, hoje a gente considera o novo petróleo. Isso aí não tenha dúvida. Então, quem souber trabalhar o dado na sua origem, do dado bruto até o dado puro, esse Corban vai ter um sucesso, vai entrar em alta performance. Bacana. E aproveitando aqui, o Felipe ele já vem de tecnologia mesmo, o Luiz vem do mundo de correspondente bancário, e aproveitando aqui, principalmente para você, Luiz, que conhece lá de trás, ainda assim existe correspondente muito resistente à utilização de tecnologia. Alguns por falta de recurso mesmo, aquele cara que trabalha home office ainda utiliza aquela planilhinha do Excel, faz uma descagem manual, não consegue enxergar, ou, vamos se dizer, financeiramente, porque tecnologia é um produto caro, é um petróleo caro, vamos combinar, né? É claro que todo sucesso, ele demanda investimento. Então, consequentemente, isso quando vai para a ponta, pro mercado, para consumo, né? Ele vai se tornar um pouco mais alto para a visão de algumas pessoas. É claro que nós falamos aqui o tempo todo para o correspondente que às vezes ele tira um pouquinho mais do bolso, mas a resposta vai ultrapassar o que ele, né, deseja. E aí, falando de dados dentro da tecnologia, dentro dessa evolução do correspondente, Luiz, vocês, melhor do que ninguém, realmente faz a diferença no setor? Passa aqui para o nosso público correspondente bancário, principalmente para aqueles ainda que não utiliza. Excelente colocação, Paloma. Nós temos uma visão dentro da Nova Vida, né, dentro da nossa casa, que nós vamos democratizar valores. Então, a gente veio com preço super acessível, ele é muito competitivo perante o que o mercado aplicava, ou o que ele aplica ainda hoje. Então, nós temos essa competitividade leal dentro de casa para que o pequeno se torne grande. Então, não tenha dúvida que a gente vai fazer isso de uma maneira bem democrática, tá? Então, hoje, se você ver um ROI, por exemplo, um retorno de um investimento, você utilizando dados, de fato, você poderia atingir X clientes, você vai atingir X vezes X, e o teu retorno financeiro perante o que você investiu, ele é muito, muito satisfatório. Hoje, pode ter certeza que a gente vai fazer isso, e a gente consegue, nas nossas apresentações ou nas nossas visitas presenciais, que a gente gosta muito, né? Desse calor, a gente tá no Corban, a gente tá no call center, a gente gosta de receber as pessoas dentro da nossa casa, a gente democratizou isso. Então hoje pode contar com a gente que você não vai ter um valor absurdo, democratização mesmo de valores para que vocês entrem em alta performance. Olha, você falou uma coisa, Luiz, muito legal. Que o pequeno, ele
pode se tornar um correspondente grande. Todo mundo tem que ter, né? Todo mundo começou Esse pequeno. direito, né? E começou pequeno. Sem jabá de Nova Vida aqui, falando um pouco aí pro correspondente bancário pequeno que está assistindo a gente, é preciso ter pensamento de grande. Sim. Né? Eu percebo assim, nós que trabalhamos, somos provedores de tecnologia para esse ecossistema Corban, também faz parte da nossa missão, como o Luiz disse, democratizar o acesso a essa tecnologia para o pequeno correspondente bancário, para que exista uma inovação no segmento e que não estejam concentrados somente nos grandes players. Os grandes players não têm que ser a força motriz de todo um segmento. Na verdade, nós temos que ter um ecossistema completo de correspondente bancário, onde o pequeno, o médio e o grande movem esse segmento. Sim. Então, nós como provedores de tecnologia, nós temos que ser, de fato, essa força para dar igualdade de oportunidade, para que o pequeno tenha a mesma oportunidade que o grande. Né? Bacana. Então, nós, como empresa de tecnologia, provedores de tecnologia para esse ecossistema, nós temos que ter soluções de simples manejo, né, para que o correspondente consiga implementar no dia a dia dele, não seja algo proibitivo, que seja, como o Luizão falou, algo que seja por um custo-benefício muito bom. Tem que ser. E que eles tenham acesso ao que os grandes estão tendo. Né? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da Nova Vida. Hoje a gente transita nos principais players financeiros do ecossistema financeiro do Brasil, da América Latina. Né? Nós somos uma das principais empresas de Big Data do Brasil e da América Latina hoje. A gente figura nesse lugar. Só que nós nascemos de uma sala de 30 metros quadrados, Paloma. Olha aí. Meus 2 sócios e eu. Então, eram pequenos com pensamentos de grande. Então, hoje, você, correspondente que ainda está nesse lugar, se você não olhar para a tecnologia, não ver o que está disponível para você, mudar esse paradigma, quebrar isso na sua cabeça, falar assim, não, cara, eu preciso entender, eu preciso analisar dados, porque isso vai fazer eu economizar e vender mais. Sim. Isso tem que estar, essa força tem que vir de dentro do correspondente pequeno, para que ele possa angariar a produção, que ele possa crescer sua operação. Mas, não, defendendo, não estou advogando aqui a classe menor, são poucos CEOs ou empresas que têm essa visão Beehive que você lançou aqui. Né? Sim. Essa colmeia sempre vem, os grandes sobrevivem no mercado. Né? Então, dentro desse contexto, infelizmente, nós sabemos, quem vem da área de consignado sabe o quanto é difícil competir e fico assim agradecido em saber que é o que eu falo toda vez que senta alguém aqui para o correspondente bancário, Felipe, Luiz, que pessoas, né, empresários como vocês, que têm uma visão de que tudo começa do pequeno, ninguém já nasce estourado no mercado, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem a visão de que aquele pequeno embrião ele vai se tornar uma grande empresa futuramente. Né? E dar a oportunidade. É isso que eu falo sempre para um cara que senta aqui, que fala de business, de coisas extremamente altas, de altas performance, mas eu sempre questiono, tá? Eu coloco aqui contra a parede. Você dá a oportunidade para o cara pequeno conseguir ter, pelo menos, né, uma visão de que um dia eu posso chegar ali, um dia eu posso ter uma loja de rua, um dia eu posso ter um call center com 10 posições, iniciando de 1 ou 2, e eu vou cobrar de vocês, hein? Vou cobrar do comercial. Eu quero que deixem aqui perguntas, telefone, valores pra galera procurar aqui Nova Vida tem. Fiquei sabendo de uma colmeia boa de disparo que vocês têm aí, então depois a gente conversa. Beehive, sim. O que faz mal para abelha, faz mal para colmeia. Nós somos membros de todo somos todos irmãos. É um ecossistema. É um ecossistema. A empresa tem que dar a mão para esse correspondente, a gente tem que crescer junto, cara. É sobre isso. E uma das missões que a Nova Vida tem é democratizar o acesso a essa alta tecnologia.
É isso, né? O correspondente já sofre tanto, né, cara? Não só o correspondente, vamos falar. Um tempo desses, eu conversei com um colega de trabalho que ele tem uma pequena empresa de cobrança, né? E ele falou, cara, os negócios quebrou, Paloma. E, cara, tinha, vai, 4. Eu lembro que, se eu não me engano, eu visitei o call dele, acho que ele tinha umas 20 posições, 3 atendia só veículo, cobrança de veículo, 3 de carteira de Marisa lá, de não sei quantos anos atrás, tal. E ele falou, tecnologia se faz necessária. E eu não tô achando pessoas, e assim, o meu sistema, ele leva uma grana para investimento para eu ter um retorno, tal. E aí é o que nós estamos falando aqui. Não é só o correspondente, né? É tudo. É claro que vocês, no início, né, do podcast, nós falamos que esse mercado, ele vive em constante queda, levanta. Nós já estamos com novidade aí dentro do FGTS de novo, com alterações e blá, blá, blá. Não vamos falar, isso é um papo para uma outra hora, não agora. Mas dentro de todo o contexto, né? E aí é isso que a nova vida traz de diferencial, né? A gente tem essa premissa de fazer o bem, claro, sem olhar a quem, com custo acessível, não tenha dúvida. E o exemplo que você deu de cobrança, nós atuamos muito bem no mercado de cobrança também. E esse cara pode pedir para ele falar comigo, conta comigo. Eu consigo ajudar essas pessoas, até porque, como eu sou do ecossistema do consignado, ele trabalhou muito com cobrança e veículo muito próximo, enfim, a gente sabe da dor dessas pessoas. A gente entende o momento que elas passam, a gente sabe quanto custa um fornecedor. E falando mais ainda, eu entendo muito de Nova Vida, eu entendo muito da ferramenta que eu vendo hoje. Então eu sei em que momento esse cara pode atingir uma performance maior por causa de vertical de Sim, dados. Então eu tenho uma vertical de dados hoje que a gente até brinca no dia a dia dentro de casa. Concorrente, contato com a pessoa certa, eu tenho. Agora, o preço que nós operamos com a vertical de dados que nós trazemos, a gente não tem concorrente hoje com o preço que nós operamos. Então, isso que é com democratização. qualidade de tecnologia. Isso que é a democratização que a gente chama. Então, o contato com a pessoa certa virou commodity, de uma maneira geral. Agora, vertical de dados, você entender o momento que o teu cliente está para cobrança. Será que esse cara está com uma propensão de pagamento boa? Esse cara tá no momento financeiramente que ele já consegue resgatar a vida dele, o nome dele, enfim. E hoje Então a a gente empresa tem. dá toda essa Sim, Dá. sim, ferramenta exato. Muito pro legal isso E empresário. demais. mais, né? E mais, né? O Bacana. Felipe pode falar até Então já com respondeu algumas aqui. propriedades o que que nós construímos nesse tempo todo. O Luiz tem menos de um ano de casa, mas sente que o ecossistema de 7 anos de Nova Vida e a construção que a Nova Vida fez de dados é impressionante, cara. É impressionante o que que eles fizeram dentro dessa casa e a gente não para. Vai vir novidade, 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 a gente não para. Vamos falar. Então vocês já responderam a próxima pergunta que eu tinha aqui, de que a análise de dados era somente para grandes empresas. Mito, né? Mito. Quebramos já esse mito. Pode, Bacana. fala, arrasta pra cima. Fala comigo. A gente já quebrou isso. Pode perguntar para N players que eu atendo já hoje na minha carteira ou na carteira da Nova Vida, que são de pequeno porte, que estão entrando em médio porte. A gente está aí para isso. A gente quer que o pequeno tenha pelo menos o pensamento de se tornar grande, que a gente vai ajudar. Então, se ele tiver a vontade e vier junto conosco, ele vai conquistar grandes coisas conosco, não tenha dúvida, e vice-versa. A conquista dele é a nossa também. É isso. Então, deixe suas dúvidas e os seus comentários aqui, tá? Tenho certeza que eles irão responder e nossa equipe aqui também. Felipe, vou soltar essa aqui no seu peito agora. Ai, ai, ai. Nada demais, não é para morder, não. Eu acho que é dúvida de muita gente, inclusive, algumas minhas também, mas isso daí é um papo para outro dia. Mas explica aqui um pouquinho para gente, Felipe, qual a diferença, quais dúvidas hoje o ser humano tem sobre processamento e armazenamento de dados? Qual que é a diferença? Para que serve? Como ocorre isso para dentro da empresa? Muito legal. A gente estava falando aqui no começo do nosso podcast sobre a quantidade de dados que a gente processa e que a gente armazena, né? Sim. Lá na Nova Vida, né, nós hoje monitoramos mais de 1.600 fontes de dados. Tá? Então, são fontes de dados publicamente acessíveis,
E aí são categorizadas, né? Informações socioambientais, informações de órgãos reguladores, informações de contato dos clientes, informações de personas. Então, essas 1.600 fontes, Paloma, ela gera milhares de variáveis. Certo. Então, todo esse processamento, essa geração desses dados, né, que são geradas em real time, ela está gerando um processamento absurdo. Para você ter uma ideia, todo mês se transita mais de 1 bilhão de linhas de dados dentro da Nova Vida. Uau. Todo mês. Então, isso é um processamento muito absurdo. Quando você começa a processar e gerar esses dados, você precisa guardar em algum lugar. Você precisa colocar isso Tem tudo que ter uma caixinha para isso, né? e haja lugar. Haja caixinhas, né? Cara, a tecnologia é muito louca, É. né? É fascinante E quando demais. você entende a fundo uma pessoa que conhece tecnologia explicando, nós somos comerciais. No É. fim do dia. É, Nós vamos vender nossos produtos. Você Agora pega um pega cara... os nerds aí, pega- né? Os caras da A Nova Vida, vou até tecnologia. olhar pra câmera. A Nova Vida, no fim do dia, é uma empresa de nerd. nós somos, cara. A gente briga pra se tornar mais sexy, sabe, pro mercado, mas a gente é bem nerdão. Mas até depois eu vou falar um pouco, a gente tá fazendo esse movimento agora mais marqueteiro desse ano. assim, Bacana. tipo, mas o armazenamento dos dados, eles geralmente ficam em nuvem, né? Em grandes Sim. empresas de tecnologia, em ambientes de redundância e disponibilidade, né? Então, lá na Nova Vida, todas as plataformas, elas têm que ter ali no mínimo 99,9% de uptime, que a gente fala, que é Sim. disponibilidade, a gente tá no ar. E para isso é justamente esse merge entre esse cruzamento entre processamento e o quanto que a gente consegue guardar esses dados. Um outro ponto importante é a questão de governança, né? Então, empresas de dados, né, elas inevitavelmente se esbarram muito com privacidade, segurança da informação, para nós protegermos as 7 chaves, os Sim. dados dos titulares, né? Então, esse armazenamento ele tem que ser feito com muita responsabilidade, num ambiente muito seguro, vai ter que ser uma caixa grandona, porque a gente está gerando muita informação e cada vez mais. E só para finalizar, eu acho que esse é um ponto importante, assim, eu digo que nós temos que desapegar um pouquinho do dado. Porque a gente gera dado, quer guardar, Sim. guardar. Mas parte do que a gente estava até falando agora sobre análise de dados é verificar sobre aquilo que nós estamos processando, coletando, armazenando de informação, o que de fato eu necessito para a finalidade daquele dado que eu estou usando. Então a gente tem que ter essa análise, né? Olhar para dentro do que a gente está armazenando, guardando de dados, do que Uhum. realmente a gente precisa para executar aquela ação dentro da nossa empresa. Que faz sentido, de fato, para modelar aquela persona, para saber o momento que aquela persona tá. O que faz sentido de verdade? Tem coisa que não faz sentido, tem que saber descartar também, né? Então a gente trabalha bastante com isso. Complementando só o Felipe, a legalidade dos dados. Nós temos a legalidade. LGPD, né? Vamos Nós falar temos a aí. legalidade de tudo dentro da nossa casa, isso ele pode explicar até melhor. É um assunto complexo, é um assunto que decorre bastante, Exato. você descreve Principalmente, é bastante. isso que eu ia falar, é a vivência dos caras, né? O cara, quando ele entra em contato, onde você conseguiu meus dados? Como que você tem toda essa informação? Da onde você tem tudo isso? E vocês atuam dentro disso, tenho certeza que extremamente corretamente, né, gente? Sem dúvidas. O que a gente fala é assim, a origem e a legalidade do dado. Elas andam Exatamente. em paralelo, né? Então você tem que ter a rastreabilidade da informação Sim. para dar segurança hoje pro banco, pro correspondente que atua hoje com a Nova Vida. Então, os clientes que nós atendemos, né? Temos alguns clientes de grande porte dentro da nossa casa, utilizando a própria ferramenta que o Corbão utiliza, mas as outras ferramentas da nossa casa também, um dos outros softwares. E é uma cobrança diária. Bacana. A legalidade do dado. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso e um controle muito grande sobre isso. Luiz, e você, como um comercial, você pode falar com propriedade aqui que quando você está numa negociação, você consegue, a Nova Vida hoje consegue provar para qualquer empresário de qualquer área que quando se investe em tecnologia, que se investe em análise de dados ou dentro de todo o contexto é claro que vocês atuam dentro da dor e do interesse, né, de cada empresa, é,
o empresário, ele consegue se preparar para mitigar o risco de dentro da operação deles? Como que vocês atuam em relatórios? Como que é feito isso? Existe um CRM voltado? Hoje o cara tem um CRM, vocês conseguem engrenar em cima disso? Como que funciona? Fala um pouquinho aqui pra Vou gente. falar a parte comercial É. e a parte técnica eu deixo até pro Felipe, nessas É. partes de Mas eu, integração. eu já sou, faço ner os eu sou dois, um vai nerds, cara. Eu jogando Essa parte de a bola pro integração, outro, né? né? eu sou nerd, eu só falo coisa técnica A aqui. parte de integração, mas a parte comercial, sim, a gente consegue mensurar retorno de investimento, que eu falei para você, a gente consegue mensurar estratégia junto com o empresário, a gente consegue sentar numa mesa, até o ecossistema que eu vim, né, que nós viemos, é de consignado, eu entendo a dor que ele tem, e hoje a gente consegue trabalhar até estratégia em cima da mesa, né? Em que momento que eu trabalho um outro convênio, por que eu tenho que diversificar minha prateleira e onde que eu ajudo nessa diversificação de prateleira. O mercado tem que olhar cada vez mais para isso, o mercado tem que entender que tem convênio, exatamente, que tem convênio que o governo ele tá colocando um pouco da mão mais do que precisava, na minha opinião, porém tem que respeitar o momento e você tem que saber também diversificar. Você tem que saber o momento de sair, talvez de um convênio, entrar em outro. Então, eu acho que até um dos podcasts que você fez aí com uma persona era sobre um produto, né, que é muito legal, um cartão. Eu acho que as pessoas têm que entender também que existem outros momentos, né? Não tem mais só um convênio no Brasil e precisa diversificar. Então, essa parte estratégica, essa parte comercial de colocar retorno de investimento versus investimento, como que ele trabalha com aquele valor em cima da mesa, o Luiz consegue ajudar muito. A parte técnica, a empresa ajuda muito. Parte de integração, a parte que você precisa de duas pessoas de tecnologia se comunicando, aí a Nova Vida dá show. Brincadeiras à parte, a gente tem, diferente de um mercado que o Corban está acostumado, a gente tem sucesso de cliente, a gente tem atendimento, a gente tem uma equipe que se o Luiz fizer a parte dele comercial e quiser sair de cena, eu saio. Eu nunca saio porque aí é um perfil meu. Mas se eu quiser só vender e sair de cena, eu consigo. Mas não é do meu perfil. Porém, a gente consegue isso na Nova Vida hoje. O Felipe até pode falar de integração. A gente é muito forte nisso. A gente bate muito pesado nisso. Então, o Data Lake, né, o lago de dados que a Nova Vida construiu aí, essas 1.600 fontes de informação, ela basicamente tem 3 formas hoje de consumo, né, dentro da Nova Vida. Então, a gente tem as APIs, as APIs de integração, que pode ser integrado com CRMs, pode ser integrado dentro do ambiente produtivo do nosso cliente. Tem os processamentos em lote, o enriquecimento e higienização em lote, que hoje o cliente tem uma plataforma muito legal e única, né? Nós somos a única empresa de higienização e enriquecimento de dados que, além de enriquecer e higienizar a informação, libera uma análise de carteira e um BI para fazer essas análises complexas para o nosso cliente. É surreal, muito bom. Né? E as consultas em tela, onde o cliente começa a dar uma olhada, principalmente focado em contato. Mas só para finalizar essa questão de mitigação de risco também, Paloma, que eu acho que é importante hoje para o Sim. Corban, né? Sem jabá de Nova Vida, vem pensando em dicas para o correspondente bancário, né? Nós nunca temos que ser defensor futebol clube de nenhuma empresa. Nós temos que ser defensores das nossas empresas, tá? Então, às vezes, quando a Nova Vida retornou a conversar com o mercado de correspondente, a gente começou a se deparar com umas coisas assim, não, eu já utilizo essa empresa, putz, eu não quero nem testar, não, tá bom pra caramba e tal. O cara Isso tem aí, visão quadrada, né? tanto o ecossistema de higienização quanto o ecossistema de CRM passa por isso. Né? Acho que aí, não sei se o correspondente às vezes tem uma certa amizade ou conhece uma pessoa dentro dessas empresas, mas algumas vezes a gente se deparou defendendo, sou tal empresa futebol clube. E aí, o que nós aprendemos ao longo da jornada? Que quem tem um não tem nenhum, sabe assim? Sim, quem tem 2 pode ter 1. Exato. E que muitas vezes o consultor está fazendo análise de fornecedores, que é uma coisa que se deveria fazer muito. Que é olhar qual que o fornecedor está entregando o melhor CPC, o melhor contato para vender mais. São várias métricas hoje
que não é muito avaliado dentro das Sim. operações, que se deveria ter mais. Então, se for analisar dados, analise os dados dos seus fornecedores também. Isso é muito importante. Analise o retorno que esses fornecedores estão dando para vocês, visando Sim. o ganho da tua operação. Seja para mitigar risco, vender mais, perder menos. É Ó, justamente e ó, eu isso. tô assim, Paloma, até, né, não jogando contra o próprio time, mas eu tô aqui falando assim, teste Nova Vida também com outro fornecedor. Era essa pergunta que eu É. tinha, né? Tipo, Mas eu vou chegar lá. Deixa eu fazer aqui uma propaganda aqui dos nossos patrocinadores. Falando de tecnologia, de CRM, Vanguard, vamos se dizer aí que um queridinho número 1 do Brasil em questão de não só de dados ou de tecnologia, mas a informação precisa para aquilo que você tem hoje dentro da sua empresa ou dentro da sua casa com vários convênios dentro disso, falando de monoproduto, não ser monoproduto, e sim você ter um leque de opções. Então tem INSS, governo, FGTS, enfim. E o melhor, uma equipe comercial na ponta para te atender. Então não perca tempo. Se você ainda não utiliza a tecnologia, não utiliza um CRM, Sistema Vanguard e o melhor de tudo, suporte técnico, gente, é 100% humano, tá? Não tem nada de te abre, espera, né? Algumas pessoas sabem do que eu estou falando aí lá atrás. E aqui a galera te atende perfeitamente, sistema 100% humanizado. CRM Vanguard. Aproveitando aqui, esse é Fala Corban mesmo, tá? Nosso presentinho aqui para ô vocês. louco. Obrigado. Quem participa aqui tem presente, tá? Muito obrigado, Luiz, viu? Felipe. Muito obrigado. E quando for utilizar, marca lá meu arroba, marca o Não arroba do tenha Fala dúvida. Com Corban. certeza aí, ó. Será Aí, ó. feito. Corban. Essa daqui é só da apresentador, só leva quando. Obrigado, Beleza? obrigado. Aproveitando aqui, ó, Obrigado. complementando o que o Felipe falou, o mercado de consignado, ele é novo. Ele é novo, né? E você pega um mercado como uma cobrança, que é um mercado que já existe há um pouco mais de tempo, eles fazem isso que o Felipe falou. Eles ranqueiam os fornecedores deles. Eles não têm um fornecedor só de higienização, de enriquecimento, de base, que seja, enfim, do que quer que seja. O cara sempre vai olhar custo-benefício, ele nem tá olhando se tá Ele, performando e ou se foi o tá que o Felipe entregando. falou, Ele me quer coloca saber em de xeque preço. todo mês. Todo mês ele me coloca em xeque porque ele tem variáveis para me colocar em xeque. Ó, seu dado tá melhor que o teu concorrente, ó. Seu dado esse mês deu uma... E eu vou falar o quê? Eu tenho que apertar quantos parafusos aqui dentro da minha casa. É importante para nós Exato. também Sim. essa reciprocidade. O que o Felipe falou, a gente se deparou. Ah, não, eu tô muito satisfeito com... Se você tá muito satisfeito com X, testa o Y. Isso que eu ia perguntar, qual a diferença hoje dos concorrentes? O que a Nova Vida tem de diferente no mercado aí pra. Vou aproveitar aqui. Bora fazer o Comercial jabá de ou nerd? vocês. Vou aproveitar que eu Comercial ou tava- nerds? Vou aproveitar que eu já Comercial, tava falando bora hoje aqui. comercial, bora. Vou falar a mesma frase que eu falei na outra questão. Contato com a pessoa certa, que é o CPC. Eu até posso ter concorrente hoje no Ah, mas mercado. tá difícil até também, posso viu? Porque ter, a gente tá? já passou todo mundo, Mas eu né? acho que já passei todo Já mundo. passou. Agora, vertical de dados aliados ao contato com a pessoa certa, eu não tenho um concorrente no Brasil não, tá? Eu não tenho um concorrente no Brasil com preço que eu opero. Então, o contato com a pessoa certa e o momento daquela persona, se ele tá num ambiente mais negativado, se eu preciso entrar com crédito para esse cara, se eu consigo cobrá-lo naquele momento, em que horário que eu faço aquela ligação, se esse cara tá mais preparado para uma mensageria ou para uma URA, que ponta de venda eu atingo esse cara? Isso ninguém tem no mercado não, gente. Ó, Pode vir. Isso daqui é pesado o que Eu vocês sei. estão falando aqui. Eu sei. Pode deixar que eu seguro. Olha aí. E aí? Nerd. Vamos lá. Vou tentar ser menos nerd. Não, assim, olha só. A Nova Vida, ela é uma empresa nova, né? A gente fez Sim. 8 anos no final do ano passado. E até o nosso segundo ano, Paloma, nós figurávamos no mercado como uma empresa de enriquecimento e higienização de dado cadastral, né? E aí acontece um fenômeno na Nova Vida muito legal. Uhum. Nós criamos estruturas complexas de Big Data e a gente começa a atender outros segmentos. Inteligência de mercado, marketing, compliance e etc.
Há 6 meses atrás, a Nova Vida volta com toda essa tecnologia pro mercado correspondente bancário, que é autoconsumidor de informação, né? E aí, quando a gente volta, a gente necessariamente pensou de que maneira voltar de ter um valor competitivo para o mercado. E valor não estou falando de dinheiro. Como é que a gente pode voltar e ser competitivo? E brigar, né? Então a gente volta com 3 principais estratégias aí e o correspondente vai poder usufruir disso. A gente se propõe a ter o melhor contato com a pessoa certa, que é o ponto básico, né? Nós construímos plataformas de usabilidade muito fácil. Então a gente pegou toda aquela tecnologia e deixou ela, cara, muito user-friendly para o nosso cliente. E com um valor extremamente acessível. E a gente é muito focado em integrabilidade. Então, às vezes, o cliente opera com determinados CRMs e etc. Então, a gente navega muito bem nesse ecossistema. Então, eu diria que cara, contato com a pessoa certa. Você vai, por exemplo, está falando hoje com X%, usando Nova Vida, você vai falar com X mais 30%. E vocês integram praticamente com tudo que tem aqui no Praticamente Brasil. você tem no Brasil. E aí, a gente tem uma plataforma muito legal, que aí foi o que o Luiz falou, com vertical de dados, etc, etc. E a gente tem um custo hoje bastante acessível para o correspondente. Entendeu? E outra É um coisa, combo bem legal. desculpa até te cortar, Fê, a gente tem um BI. Falando um pouco de BI, que é inteligência. É business intelligence, é inteligência. Eu vou até dar um insight aqui, tá? Se você pegar uma operação, pode ser pequena, média ou grande, pega os últimos contratos que você vendeu, sejam eles 100, 500, 1000, coloca no meu BI, clusteriza esse público. Pega a próxima lista que você vai utilizar. Olha para essa lista dos teus clientes fechados. Prioriza a tua próxima URA. Prioriza a tua próxima mensagem. Você tem um cluster de pessoas que têm um perfil tomador, seja ele novo, portabilidade, refim, enfim. Qualquer produto, um cartão benefício, você clusterizou com o meu BI. Olhou a tua próxima URA, tua chance de entrar em alta performance triplica, quadriplica. Eu tô olhando para um público tomador, eu tô fazendo um lookalike, eu tô fazendo que clientes desse novo mailing meu são parecidos com esse cliente que eu acabei de fechar, e a partir disso, o que eu faço? Te coloco em alta performance. É um dos motivos que a Nova Vida tá fazendo integrabilidade e não vamos parar de investir, tá? A gente não vai parar de investir. Então, a hora que o concorrente quiser chegar, eu já tenho mais alguma coisa para lançar ou lançada. Então, fica a dica aí pro Corban, pode vir que a gente vai segurar vocês com todo carinho e colocar vocês em alta performance. Isso. Cara, esses caras responderam todas as minhas perguntas aqui, na verdade. E aí eu quero saber só um pouquinho aqui antes de finalizar. Como que surgiu a Nova Vida TI? Fala pra gente. Se existe, conta aqui pra nós como que surgiu, quais são os projetos, como que vocês querem atuar nesse ano de 2024, quais são os focos hoje, né? Os projetos que. É claro, se vocês puderem dar esse spoiler aqui Claro, pra gente. imagina. Nova Vida não tem caixa preta. Não, Não tem? Não tem. não. A gente abre tudo. Você sabe, Paloma, que Nova Vida, né, é um nome peculiar, né? Isso que eu ia falar, como surgiu Pois Nova é. Vida? Nova Vida, o pessoal às vezes acha que é ONG, né? Igreja. Igreja, às vezes a gente até concorre no Google e tal. Mas, como eu tava falando, nós somos relativamente novos. Surge em 2014, né? A gente completou aí 8 anos. E surge como uma empresa de tecnologia que trabalha com soluções complexas de Big Data para coleta e organização de dados. E esse Data Lake, esses dados, eles fomentam hoje 5 soluções próprias da Nova Vida, que é o IP, a solução de enriquecimento e organização de dados, o Congonhas, que a gente faz consultas unitárias, a API, que a gente faz toda a parte de integração, e aí a gente tem o Gênesis, que é solução para compliance, a gente tem o Next, que é a inteligência de mercado, e etc. E aí você pergunta uma coisa legal, putz, 2024, né? Quais são os planos da Nova Vida? Nós estamos passando por um momento muito especial lá na empresa. Bacana. A gente está passando por uma consultoria e um plano de crescimento, né? Onde eu digo, Paloma, que todos os dias a gente sai de casa e a gente toma uma pílula de humildade. O que isso quer dizer? O que a gente acertou e o que nós erramos nessa jornada? Então, esse plano de crescimento da Nova Vida foi olhar para essa jornada.
Aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo. Fez essa Tá. análise de dados, né? É. E aí, a gente identificou uma série de gatilhos de crescimento para a empresa que nós poderíamos pegar tudo aquilo que nós construímos de muito complexo e big data, os grandes bancos, etc., que nós poderíamos democratizar isso para o mercado e ter assim um volume de clientes muito grande, Linguagem simples. uma linguagem muito simples, Isso que eu ia falar. sabe? Muito importante. Quando a gente fala hoje que esses termos estão por trás da nossa tecnologia, né? Quando a gente fala de machine learning, big data e etc., poucos departamentos conseguem interagir nesse ambiente. Sim. Então é difícil você, às vezes, democratizar um produto tão complexo. Agora, quando você pega essa tecnologia e torna isso mais simples, o poder de crescimento é muito maior. Então, até fim de 2024, já compartilhei isso com alguns influencers, inclusive, que viraram amigos, etc., desse mercado de correspondente. Até o final de 2024, nós sermos líderes de enriquecimento e higienização de dados no Brasil para o mercado de correspondente bancário. Ser líder. Né? É Um isso. foco traçado. Não, acabou. Foco é foco. É um recado para os pequenos que pensam grande. Nós já fomos pequenos, pensamos grande, então hoje a Isso não mentalidade quer dizer, é essa. não quer dizer, Paloma, que as nossas outras engrenagens da Nova Vida é uma empresa hoje um BUs, cara, inteligência de mercado, compliance, elas continuam, têm as suas Sim, metas, Sim. continuam crescendo, nós vamos buscar, mas agora se a gente se propôs a conversar com correspondente, nós vamos brigar pela liderança. Muita força, Mesmo muita sabendo que esse humildade. mercado ele vive em constante Mas desde que eu conheço esse evolução. mercado, é constante essa evolução. Constante alteração. montanha-russa, alteração, né? A ideia é botar a faca na boca e ir pra cima e trazer da melhor forma, né? E ajudando, de fato, né? Ajudando. Ajudando, porque a gente acompanha de perto, né, o mercado e a gente sabe que ele tá bem mais volátil do que nos anos anteriores. Sim, Ele sim. tá um vulcãozinho em erupção. E sabemos que sem tecnologia nada vai funcionar. Não cara. vai funcionar, eu acho que as pessoas já entenderam, até o pequeno, o médio, o grande, eu acho que eles entenderam já, que a tecnologia ela veio para ficar. Ou você investe, por quê? É investimento, não é custo. Investimento te traz retorno. Custo te dá trabalho. Lembrando da pílula de humildade dentro do contexto que vocês falaram, não se esqueçam que existe o pequeno, o médio e o grande. Exato. Eu acredito que se a Nova Vida veio com esse contexto para 2024, atender todos os públicos dentro do Vamos. que dá para fazer, não é? Claro que... Vamos, é uma promessa, é uma premissa. Pode contar Posso conosco. cobrar? Pode cobrar. Quero Ó, isso, Corban, Corban, a Tamo Paloma tá aí, ó, junto. como Vou advogada. cobrar, hein? Vou cobrar, hein? Quero do pequeno, né? Ó, lançou algo novo. Ó, Nova Vida, bora. Bota aqui em experimento Cê aqui que sabe. eu quero saber, porque eu vou ligar pra esses caras na hora, cara. Ô, Paloma, até prestamos uma homenagem aqui com Por favor. a recente morte aí do Abílio Diniz, né? Grande mentor aí pra muitos. né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele e ele falou uma Fala, frase, compartilha. mudou minha vida. Mudou minha vida essa frase. Toda crise tem começo, meio e fim. Isso é muito impactante, cara. Muito. Tudo passa. Nada é perpétuo, né, Fê? Ou seja, mercado Corban, montanha-russa tá aí, sempre esteve. Sempre. Mas saibam, toda crise tem começo, meio e fim. Trabalhem, busquem alternativa, resistam e persistam, como diz Epiteto. Exato. E a gente vai estar aqui para trilhar essa jornada com vocês aí, de maneira genuína. Não tô fazendo jabá de Nova Vida. Vamos pra cima. Promessa é dívida. Conte com a gente. Sobre isso. Então, não é como que o Corban, ou não só o Corban, o empresário de todos os segmentos, chega até a Nova Vida. Bora lá, como que é, rede social, aonde encontra, como falar com a equipe comercial. Agora é a hora do jabá. Vamos lá. Nós temos todos os meios de comunicação hoje. Tem o Instagram, a gente consegue. Deixa o arroba aqui, Nova ó. Vida TI. Pode ir lá. Fale conosco. Lá no Instagram, quando você já chama, é um meio bom
bem competente hoje para a gente entrar em contato com vocês de volta. Já automaticamente ele já te faz uma pergunta e aí você já interage, automático já vai para uma máquina de vendas. Tecnologia. E a gente, exato, a gente tem tudo isso. A gente começa numa máquina de vendas, identifica pequeno, identifica médio, identifica grande, já faz o quê? A delimitação para onde esse lead vai. Se ele vai para uma máquina de venda, que é rapidamente atendido, rapidamente ele tem um usuário, se ele vai para uma apresentação comercial, se ele vai para uma negociação mais apartada. Então a gente tem tudo isso para tranquilizar o mercado hoje aí com bom atendimento. O celular do Luiz aí, se eu der o celular aí, vai dar problema, hein, Paloma? Vai dar Então, problema, vai dar BO, não. Esse Isso vai daí... uma confusão lá na Nova Vida. Uma Lá, confusão, os vendedores vão ficar... Vamos no Instagram, @NovaVidaTI, que lá a gente divide sobre isso e no esse site, lead. né? Também consegue, www.novavidati.com.br, seja nosso parceiro, você consegue também. Então tem bastante fonte aí de chegada na Nova Vida e vai ser um prazer atender todos. Quero ver quantos leads vão chegar, hein? Pelo amor de Deus. Bom, eles já me falaram aqui, esse ano é inovação total, vai acompanhar vários eventos aí para o mundo do correspondente bancário, ou entre outros, né? Os caras veio para fazer a diferença aí no mercado e fico muito feliz. E agradeço a participação de vocês, deram aula aqui referente à tecnologia, porque é o que vocês deixaram bem claro e eu curti, para você que está assistindo, entender a linguagem. Porque é muito ruim você falar de algo que você não entende. Muita gente, às vezes, tem vergonha de perguntar. Eu não tenho não, cara. Aquilo que eu não conheço, eu vou pro Google e eu pergunto. Me explica aqui. Né? Para você ter o conhecimento, não pode ter vergonha, mas uma linguagem em que todo mundo consegue entender. Né? A diferença disso ou daquilo, é claro que sem muito complexo para deixar aqui. E só gratidão. Qualquer novidade, por favor, nós fazemos live, não precisa ser um podcast ou alguma coisa. Passe aqui para Paloma. Fico inteiramente à disposição de vocês. Beleza, Luiz? Beleza, Felipe? Agradecemos. Eu que agradeço. Muito e obrigado. Não deixe de nos seguir e seguir o Nova Vida TI aqui nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Deixe todas as suas dúvidas aí conosco. Querem falar mais alguma coisa? Deixa eu só agradecer, né? Por favor, agradece aqui. Deixa eu agradecer. Aí Legal. volta aqui. Paloma, gratidão. Acho que essa é a palavra. Muito obrigado. Você sabe que, você ser convidado para um podcast, esse podcast, óbvio, ele tem um mantenedor, que são, empresas de tecnologia e tal, e dar voz para outras empresas de tecnologia, isso é muito humano, né? Então, de verdade, agradecer vocês de coração pelo convite, dar essa oportunidade da gente estar aqui, e eu espero vir mais vezes aí, não só para falar sobre correspondente bancário, mas pra gente falar sobre outras coisas e tamo junto. É isso. Luiz? Com certeza, agradecemos aí o convite. Quando a gente sabia que ia participar, a gente ficou super feliz. A gente tá com um time lá de marketing pronto também para fazer toda a divulgação para que aumente os dois, né? O potencial do Fale Corban, o potencial da Nova Vida. E vamos nos ajudar. Não tenha dúvida que eu acho que na vida quem se ajuda vai mais longe. Obrigado, de verdade. Nova Vida agradece de coração essa participação. Eu que agradeço vocês aqui. Muito obrigada mesmo. E dentro dessa parceria aí, como você disse, que ambos engajem da melhor forma. Sem dúvida. Obrigado, hein, gente. Eu que agradeço. Muito e obrigado. Não deixe de nos seguir e seguir o Nova Vida TI aqui nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Deixe todas as suas dúvidas aí conosco. E até a próxima, Corban.